Bom, mas eu estou recebendo aqui no estúdio um dos homens que tem uma das histórias mais importantes de luta e resistência dentro da Igreja Católica contra regimes ditatoriais, na reformulação do pensamento, do jeito de ser igreja dos anos 60. O Frei Leonardo Boff, ele que foi um dos idealizadores do movimento de Teologia da Libertação, lutou pela implantação desse movimento, lutou contra a própria Igreja Católica, até se deparar e ter que enfrentar um ex-amigo, ou ex-colega, ou um colega para sempre, não sei, o cardeal Ratzinger, que o condenou ali naquele tempo ao silêncio obsequioso. Frei Leonardo Boff, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí e ao Piauí também. Boa tarde. Tá, boa tarde para mim. Eu gostaria de que o senhor começasse falando a respeito dessa luta do novo jeito de ser igreja. Passou-se aí décadas. A igreja conseguiu encontrar esse novo jeito ou esse novo jeito passou a ser velho e é bom esquecê-lo? Bom, em primeiro lugar, quero saudar o povo daqui do Piauí, porque fazia muitos anos que eu não vinha a Teresina e queria muito vir para discutir a situação do Brasil, a crise que temos, como superá-la. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que as comunidades de base, os círculos bíblicos, eles continuam. Eles não têm aquela visibilidade que tinha nos anos 70, ou antes, que havia a ditadura militar. Mas nas bases da igreja aí se faz uma reflexão de libertação, o pessoal se reúne. Há mais ou menos 80, alguns chegam a dizer 100 mil comunidades de base. E mais de 1 milhão de círculos bíblicos, onde o povo lê página da Bíblia, página da realidade e tira consequências. Então a coisa está viva. Eu acho que a teologia da libertação está no seu lugar próprio, que é junto aos oprimidos, os pobres. E nós, teólogos, viemos como apoiadores, que entram pela porta de trás, mas eles são os sujeitos, aqueles primeiros, que levam avante as suas lutas para garantir direitos e criar um estilo novo de igreja, mais participativo e mais leigo. O senhor acredita que naquela época a teologia da libertação sofreu essa resistência porque se imaginava que a vida eram dois campos, vamos dizer assim, de maneira muito objetiva aqui. Um lado espiritual, outro lado prático e político. A teologia da libertação junta as duas coisas. Ter uma igreja politizada é um problema? Por que foi um problema? Ou tratar a teologia da libertação como uma politização da igreja é uma simplificação rude? Olha, a igreja sempre está metida na política, porque ela está na sociedade. Ocorre que, na maioria das vezes, ela estava do lado do establishment, do lado mais conservador, dos grupos dominantes, dava coesão a esses grupos. De repente, com o Dom Helder, Dom Paulo Evaristo, esses bispos proféticos, fizeram a opção pelos pobres, contra a pobreza, e dando centralidade aos pobres. E aí criou-se uma tensão na igreja, entre um tipo de igreja ligada aos poderes e outra ao sem poder, para empoderar, dar força a eles para que eles fossem os sujeitos da sua libertação, e não nós. Então, na verdade, a polarização era política, porque era o tempo da Guerra Fria, e com os militares era assim. Ou você apoiava aquele sistema, ou você apoiava indiretamente o outro, que era o comunismo. Então, muitos de nós fomos perseguidos como comunistas, nunca nos filiamos a nenhum partido comunista, batizávamos, celebrávamos, enterrávamos mortos, éramos gente de igreja, só que tentando reforçar o polo mais fraco para que ele mesmo fosse sujeito da história e ajudasse a criar uma democracia mais participativa. Mas além dessa prática de convivência junto às comunidades, o senhor também formulou pensamentos. Como o senhor publicou o livro Igreja, Carisma e Poder, o senhor bateu de frente com o sistema da Igreja Católica. E, naquele momento, o senhor definiu a Igreja Católica, definiu erros, apontou erros na Igreja Católica, inclusive tratando dessa hierarquia, desse jeito mais distante do povo, mais imperial. Como foi aquele momento que o senhor enfrentou? Como é que esse livro foi recebido lá dentro e que punições o senhor se sujeitou em função dele? Eu estou vendo que você leu o livro proibido. Porque o livro, a teologia, qual é a tarefa dela? Reforçar essa base e, a partir dos problemas que vêm da base, fazer a reflexão. Então, eu escrevi esse livro, Igreja, Carisma e Poder, uma igreja militante. Isto é, uma igreja que toma partido do lado dos pobres, que é o lado de Jesus, porque ele foi um pobre.
Não morreu na cama de velho, nem atropelado por um camelo. Morreu na cruz, porque assumiu a causa que desagradava o pessoal da época. Então, isso era difícil para Roma compreender. Então, me submeteram ao juízo e o curioso era que o cardeal, que é inquisidor, era meu amigo, publicou a minha tese, foi praticamente meu professor. Então, havia muito constrangimento. Ele disse, olha, Boff, você faz sua função, se defender, e eu faço a minha, te acusando. Mas isso não rompe a nossa amizade. O ex-papa Joseph Ratzinger foi quem fez essa foi ele. Agora, ele deixou ver... Em que língua? Bom, aí foi uma disputa, porque ele queria que fosse em alemão, e eu estudei lá, sabia alemão. Digo, não quero alemão porque o senhor é mais forte que eu. Então, vamos no italiano. Eu disse, então vamos, porque o meu italiano é meio dialeto. Digo, vamos numa língua que é a cristã, que é o espanhol. Então falamos em espanhol, que ele também fala bem espanhol. Muito bem. O senhor foi condenado ao silêncio obsequioso. O senhor hoje se considera padre, frei ainda? Olha, eu sempre me considero franciscano e ocorreu um fato curioso. Isso foi em 1984, 85. E em 1992, na Eco 92, aquele grande encontro de ecologia, e eu estava dando uma palestra com o Dalai Lama, mostrando que as religiões abraâmicas, judeus, cristãos e muçulmanos, são religiões guerreiras. Nós temos que ver que a religião é de paz. Aí o cardeal Baggio, que foi núncio aqui, disse, olha, Boff, você não aprendeu nada com silêncio, você tem que sair do Brasil, porque você influencia os bispos, você tem que ir, pode escolher, ou Filipinas ou Coreia do Sul. Digo, olha, eu tenho 50 anos, primeira vez eu aceitei o silêncio, era humildade. Agora é humilhação, humilhação é pecado, não aceito. Então ele disse, então siga o teu caminho. Aí eu tive que sair de ser padre, mas continuei com a mesma coisa, até disse, olha, eu troco de trincheira, mas não de campo de batalha. Fico lutando pela libertação, pelos pobres, continuo teólogo, já estou fazendo quase 100 livros e tenho 80 anos, então é muita coisa. Mas Roma não gosta disso. Graças a Deus tem um papa que é amigo meu, que me apoia, já me escreveu 2 cartas, e eu continuo fazendo teologia de libertação, incluindo a libertação da terra, que é explorada, mas reforçando sempre aquele polo mais fraco da realidade. O senhor teve uma convivência, né, com o Papa Bergoglio. Ele tem o jeito de ser igreja que o senhor defende, o que o senhor quer? Olha, esse Papa ele veio desse caldo cultural, eclesial, que é a Igreja da Libertação. Ele sempre se entendeu como teólogo da libertação na linha argentina, que acentua mais a cultura popular, a religiosidade popular, mas sempre na libertação. Tanto assim que ele vive defendendo os pobres, o discurso dele é nosso, as 2 cartas que ele me escreveu. Até lembro uma coisa que eu esquecia, que em 1972 demos junto uma palestra em Buenos Aires sobre os carismas franciscanos e jesuíticos, a libertação. Eu tinha esquecido e ele na carta lembra. Então, há uma relação muito boa, acho que é bom para a igreja, porque coloca a igreja, coloca o Papa como um dos grandes líderes mundiais, não só religioso, mas também político, homem que prega a paz, a reconciliação, diálogo, e isso é importante num mundo confragado como o nosso de hoje. Tá, hoje o Frei Leonardo Boff vai estar proferindo palestra lá no auditório do Centro Artesanal Mestre Dezinho a partir das 18 horas. Será uma oportunidade para ter contato com o Frei Leonardo Boff, que tem uma história. O Frei Leonardo Boff fala muito bem, escreve maravilhosamente bem, mas ele em si é o próprio testemunho da luta por justiça, né? É o que nós todos buscamos, né? Exatamente. Cada um com suas armas. Padre, Frei Leonardo Boff, muito obrigado pela participação aqui conosco. Tá, muito obrigado. Se incomodou de eu ter chamado de padre, não? O senhor é padre? Ele me chama de Frei sempre. E Frei é a corruptela de frater, irmão. E que uma vez irmão será sempre irmão, né? Nossa, Frei Leonardo Boff, irmão Leonardo Boff. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado a você.